Ok, senhores, estamos gravando. Então, eu vou deixar. Possivelmente a gente termina esse tópico 4, que é o que corresponde ao capítulo 17 do Mencken, hoje. Então, eu vou fazer algo um pouco diferente. Vou deixar para tirar dúvidas para o fim da aula, para ver se a gente termina logo isso hoje. Tá? Então, só perdão, uma coisa que está fora do lugar. Ok, não, já me sintonizei. Peço desculpas, estou um pouco tenso, hein? Estou tentando ainda me acalmar. O dia hoje foi um pouco mais corrido que o usual. Ops, esse não é para aparecer isso, é para ficar aqui. Quando eu liguei meu computador hoje de manhã, ele deu um problema. Tive que trocar um disco rígido. E, bom, vamos lá. Eu vou clicar aqui. Isso. Notas. Tópico 4, não é? Ok. Então, fechei o programa sem querer. Vocês estão conseguindo ver o PDF, não estão? Sim. Obrigado. Então, a gente discutiu esse tópico aqui. Chegamos até aqui no final da aula passada. Íamos entrar aqui nesse velocidade de equação quantitativa. A gente já tinha falado da equação quantitativa aqui no começo, na página 1. Então, eu vou discuti-lo com um pouco mais de detalhes. Então, conforme a gente tinha falado, essa equação quantitativa, ela relaciona a quantidade de moeda que existe na economia com o PIB nominal. Lembra? Y, PIB real. P, índice de preço. Então, P vezes Y, PIB nominal. Ou seja, PIB é preço corrente. O V é um indicador de giro da moeda, chamado de velocidade. Mais especificamente, velocidade renda. Porque o Y, lembra? Y também é uma medida de renda. O PIB também é uma medida de renda, né? Evidentemente, você, pegando essa equação aqui, resolvendo para V, você conclui que V é igual a P, o PIB é igual ao PIB nominal, ou seja, P vezes Y, dividido pelo estoque de moeda. E, usualmente, o V é calculado como resíduo. O que você quer dizer com isso, Alexandre? O IBGE divulga o PIB nominal. O Banco Central divulga o seu indicador de quantidade de moeda, seja base monetária ou M1. E o V, quem é que divulga? Somente quem tem interesse calcula usando essa fórmula 2. Tá? Um ponto que é importante é que a velocidade da moeda é relativa, pelo menos no horizonte período longo, relativamente estável. Tá? Então, agora eu peço que os senhores considerem a equação 2. Acho que seria melhor do que a 2, desculpe, a própria equação quantitativa, que então eu vou colocá-la aqui no quadro. Melhor do que a 2. Espera aí, que ainda estou com algumas coisas sumiram por conta desse problema no computador, vou ter que reinstalar. Então, bando de ícone com problema ali. Então, vamos lá. Isso aqui. Sim. E aqui eu vou... Então, peço que vocês peguem a própria equação quantitativa, ou seja, que eu digo, considere a equação 2, deveria ter escrito, considere a equação quantitativa. Ou seja, esta aqui. Essa equação é uma definição. Tá? Eu chamo, o doutor fala uma tautologia. Na hora que eu digo que você calcula o V desta forma, então, se essa equação aqui é verdade, essa outra equação quantitativa vai ser verdade. Ela é válida em todos os momentos. Porém, para o longo prazo, mas não para o curto prazo, ela é uma equação, ela te permite falar algo sobre a determinação do P. O que eu estou querendo dizer? Suponha que no longo prazo, o Y, então vou escrevê-la aqui bem grande, seja determinado por fatores reais, ou seja, variáveis reais. Progresso tecnológico, acumulação de capital físico.
Ou seja, estou falando aqui que existe uma dicotomia, aquela que nós falamos na aula passada, dicotomia entre variáveis reais e nominais. Então, assim, eu estou dizendo o seguinte, no longo prazo, mudanças no M não impactam o Y. Então, eu vou assumir que o Y está dado. Vou supor que o V é constante. Tá? Aí eu digo o seguinte, um acréscimo em M terá como resultado de longo prazo um acréscimo proporcional em Y, ou seja, pela mesma proporção. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu posso pegar essa equação aqui, ó, também escrever o seguinte, M sobre P seria igual a Y barra sobre V barra. Então, se isso aqui, como essa fração está constante, essa outra fração aqui tem que permanecer constante também. E aí tem uma propriedade matemática que diz que você está olhando para uma fração qualquer. Por exemplo, tem A sobre B. E a fração permanece constante, tá? E você diz, o A cresceu 10%, então B tem que crescer 10%. Tá legal? Então, essa acréscimo proporcional quer dizer o seguinte, crescimento pela mesma taxa percentual. Ok? Então, observe que coisa interessante. Eu posso pegar essa terceira linha que aqui está, segunda linha, na verdade, escrever assim desse jeito. Tá? Então, à medida se o M cresce, o P cresce, lembra, então, como os dois, V e Y estão constantes, essa fração aqui está constante. Então, aqui eu tenho uma teoria bem simples para a determinação do P em termos do M. Então, o M, pressuposto que o Banco Central controla o M, então o Banco Central pode controlar o P, o nível de preços. Isso para o longo prazo. Ah, mas, Alexandre, por que isso não é verdade no curto prazo? É que essa hipótese de que o Y é constante está dado no longo prazo e não é afetado pelas variações no M, perdão, essa hipótese que o Y está dado e não é afetado por variações no M é uma boa hipótese apenas para o longo prazo. No curto prazo, no geral, os economistas não discordam que mudanças no M impactam o Y. Podem ter efeitos, ou seja, expansão na quantidade de moeda ou contração na quantidade de moeda que existe na economia pode ter impactos transitórios sobre o PIB real. Então, a equação quantitativa ela te fornece uma... Quando você escreve ela desse jeito aqui, uma teoria bem simples para a determinação do P em termos da oferta de moeda, que é controlada pelo Banco Central, para o longo prazo. Para o curto prazo, não. Perguntas? Bom, então eu menciono que os itens 1 e 2 acima sintetizam os itens 1 a 5 na página 341 do livro do texto. Então, o Menkel discute e 5 pontos, vocês podem ler depois na página 341, isso está sintetizado nessa discussão que nós tivemos aqui. Perguntas até o momento? Não? Então vamos avançar mais um. O Murilo vai fazer uma pergunta, pode falar. Eu posso afirmar que quanto maior a moeda, a quantidade de moeda, menor vai ser o PIB nominal? Não, não pode. Perdão, você está falando curto ou longo prazo ou no geral? Seguindo a fórmula. Quanto maior for o M, maior isso aqui. Se você falar que o V está constante, quanto maior o M, maior o PIB nominal. Ok? Seja no curto ou no longo prazo, assumindo o V constante. Tá? E esse produto aqui é PIB nominal, tá? O Y é PIB real. Tá? Eu estou seguindo a fórmula que está nas notas de aula, a fórmula 2. É porque fala que é inversamente proporcional, né? Essa aqui. Essa aqui. Você tá dizendo aqui. Então, essa aqui também dá para ver. Supõe que o V é constante. Se o M dobrar, se o V é constante, a fração do lado direito tem que ser constante. Então, se o M dobra, o PIB nominal, que é o numerador, tem que dobrar também. Tá? Entendi. Obrigado.
Bom, então vamos fazer alguns comentários adicionais sobre a teoria quantitativa da moeda. Ela foi um dos pilares da teoria macroeconômica até a década de 30, ou seja, a Grande Depressão. E o que aconteceu é que na Grande Depressão, uma das coisas que você pode interpretar assim, a teoria quantitativa conseguia explicar relativamente bem o que acontecia, mas na Grande Depressão ela teria parado de funcionar. Era o argumento do Keynes, que foi o economista que trouxe grandes novidades na teoria macroeconômica ali na década de 30, que foi possivelmente, certamente foi um dos mais influentes economistas do século passado e talvez o mais influente, mas certamente ele está os 10 mais influentes economistas do século passado, a gente tem que estar dentro. De 5, possivelmente, e muitas pessoas vão dizer que ele foi o mais influente. Tá? Bom, e em alguns livros-textos, você encontra declarações do tipo que os economistas clássicos, ou seja, os economistas ou seja, economistas que antecederam o Keynes, ou até que eram contemporâneos do Keynes, mas não abraçaram as ideias do Keynes, acreditavam que a velocidade seria constante. Eu, pelo que eu li, às vezes acho esse livro-texto, depois algumas coisas que eu li com mais detalhe, isso parece que, no meu ver, não é verdade. Eles achavam que a velocidade não era constante, essa velocidade de circulação da moeda, era apenas uma hipótese simplificadora, mas que, na verdade, eles admitiam que o V poderia variar. Bom, agora, um ponto importante ainda com relação ao V, quando a gente olha aqui para a teoria quantitativa, para a equação quantitativa, se você assumir que o V é constante, assuma que o V é constante. Então, se você dobra o M, o PIB nominal dobra. A pergunta que sobra é: o PIB nominal dobrou. Que parcela disso vai para o aumento em preço? Que parcela vai para o aumento do PIB real? Tá legal? Esse era o. Então, assim, que a gente está dizendo, no longo prazo, como a gente assume que o Y está dado, todo aumento em M corresponde ao aumento na mesma proporção, a mesma taxa percentual em P. Porém, no curto prazo, você pode dizer que quando o M aumenta 10%, se a velocidade é constante, o PIB nominal, ou seja, esse produto aqui, também aumenta. Eu tinha falado, acho que 10%, né? Se não, permito voltar. Se o M aumentar 10%, assumindo que o V é constante, o PIB nominal, que é o produto PY, também tem que crescer 10%. Mas isso é verdade para o V constante. Agora, se você assumir que o V não oscila muito, por exemplo, o M aumentou 10% e o V passa de, digamos, de 2,2 para 2,23, você tem, vou dizer que o PIB nominal vai aumentar 10%, também é uma boa aproximação. Então, se você assumir que a velocidade, mesmo que não seja constante, mas não oscila muito, você ainda assim tinha uma teoria para determinação do PIB nominal no curto prazo. Bom, o que aconteceu na Grande Depressão é que a ideia de que a velocidade era constante a velocidade de renda dessa velocidade de circulação no médio deixou de ser constante, certo? Oscilava demais e aí o ponto, na hora que o V oscila demais, essa equação que os senhores têm aí no quadro deixa de ser útil. Por exemplo, suponha que eu aumento o M em 10%. O que acontece com o PIB nominal? Eu não tenho a mínima ideia do que acontece com o V. Aí eu não posso dizer nada sobre o lado direito. Para que eu possa dizer alguma coisa sobre os efeitos de aumento em M sobre esse lado direito aqui, eu preciso assumir que, por exemplo, o V é constante ou dizer alguma coisa sobre o comportamento do V. Se eu não consigo falar nada sobre o comportamento do V, eu não tenho mais uma teoria para determinação do PIB nominal. Então, o problema que existia vamos colocar assim, com a Grande Depressão, parece que, aparentemente, a teoria quantitativa
deixou de funcionar. Então, eu menciono aqui que a teoria keynesiana, ou seja, a abordagem iniciada pelo Keynes, afirmava que a velocidade estaria longe de ser uma constante, oscilava demais para que a equação quantitativa tivesse alguma utilidade. Bom, posteriormente, em 1956, o Milton Friedman, foi outro economista muito influente do século passado, um pouco mais novo que o Keynes. As principais contribuições do Keynes foram na primeira metade do século passado, as principais contribuições do Keynes, do Friedman, as principais foram todas na segunda metade do século passado. Keynes era mais novo que o Friedman, não sei exatamente quantos anos, mas era mais novo. O Friedman efetuou a chamada reconstrução da teoria quantitativa da moeda, num trabalho de 1956. O que foi essa reconstrução que o Friedman fez? Essencialmente, ele chegou e disse, olha, não, o V não é constante. O que ele argumentou e apresentou evidências é que o V podia ser uma função estável de algumas poucas variáveis. Por exemplo, V dependia da taxa de inflação, do Y, do PIB real e de algumas outras variáveis. Por exemplo, dá uma edição para essa coisa. V igual a 0,7 menos 3π mais 0,9y. Alguma coisa assim. Tá? Então, o que o Friedman argumentou o ponto não é que a velocidade é um valor constante. Existe uma relação matemática, vamos dizer, o matemático não parece uma função, uma relação funcional que lhe conecta a velocidade a algumas outras variáveis econômicas. E você teria alguma coisa, por exemplo, de uma forma bem simplificada, uma equação desse tipo. Tá certo? E depois da reconstrução do Friedman, em alguns casos, a equação quantitativa voltou a ser reutilizada e agora, por exemplo, voltou até para os livros textos, como a gente está vendo aqui. A equação quantitativa tem um papel importante aqui no livro texto do Menkel. Perguntas? Bom, então, não? Então a gente vai passar para o próximo tópico. Falar aqui, estudo de caso. Moeda e preços durante 4 hiperinflações. Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia na década de 20. Isso é uma seção do livro texto. Esses 4 países passaram por hiperinflações muito fortes entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tem uma boa ilustração da trajetória do... Vou pegar aqui. 3 do livro texto. Tem 4 gráficos. Vamos ver se eu consigo pegar um deles aqui. Não sei, será que isso vai funcionar? Vocês conseguem ler ou fica invertido? Fica invertido, né? Oi? Fica bem pequeno. Tá. Mas vocês podem ver no livro texto, tá? Basicamente, mas o que você... Mas deixa eu tentar ia ficando pequeno. Por exemplo, pegar aqui da Áustria. Tentar mostrar aqui com o meu dedo. Tentar botar aqui o meu dedo. Vocês podem ver que tem uma linha azul e uma linha preta, tá legal? A linha preta, quantidade de moeda. A linha azul, preços. Vejam como preços e quantidade de moeda andaram juntos. É a mesma coisa, esse aqui, se não falha a memória, é a Alemanha. Depois vocês podem olhar no livro texto, com mais detalhes. Quem tiver o livro texto aí, pode olhar agora. Então, os preços e a quantidade de moeda, eles andaram bem juntos nesses 4 episódios. Eu já mostrei aqui também um gráfico para o Brasil. Tá? Chama a atenção dos senhores para darem uma olhada na escala. No caso da Alemanha, que foi a mais brutal. Eu menciono aqui, o maior número marcado na escala horizontal é igual a 10 elevado a 14. Isso equivale a 100 trilhões. Então, o nível de preço era igual a 1 no começo, igual a 100 em 1921.
em 1954, o nível de preço tinha chegado a 100 trilhões. A inflação foi brutal mesmo na Alemanha. Foi a mais forte de todas. Vocês podem olhar, só olhar para as escalas, vocês vão perceber isso. Desses 4 gráficos. Tem um gráfico para cada país. Tá? E, então, mas o que é interessante aqui para a gente é que você olhar para o gráfico, você vai ver como é que o nível de preços e a quantidade de moeda eles andam juntos, conforme previsto pela teoria quantitativa. Tá? Perguntas? Só ver uma coisa? Desculpa aqui. Tá. Depois a gente vai voltar a discutir aqueles gráficos que a gente tem aqui no começo, que a gente tem no final do PDF, que a gente discutiu, o apresentador falamos rapidamente no começo deste tópico. Então, vamos entrar aqui agora e falar no imposto inflacionário. A inflação funciona como um imposto, pode interpretar como uma taxa de inflação, uma alíquota de imposto na prática. Então, eu dou aqui um exemplo. Suponha que um governo resolveu aumentar o salário dos professores das universidades federais, ou, para ficar algo mais concreto, por exemplo, o salário dos policiais federais. Nosso governo fez isso recentemente. Tá? Ou um aumento generalizado para o funcionalismo público federal. Ou, não quiser falar de aumento do salário de funcionário público, vai construir uma nova rodovia. Tá? Isso precisa ser financiado. Aí pensa em 2 possibilidades. Uma maneira de financiar, aumentar os impostos. Isso nem os governos não gostam de fazer, né? Ou financiar por meio de expansão monetária. Basicamente, o governo compra, faz os pagamentos que ele precisa fazer, emitindo moeda. Aí, como é que isso funciona? Aqui tem uma sutileza. Tá? Em tese, o Banco Central do Brasil não pode financiar o Tesouro Nacional. Tá? Então, o Banco Central do Brasil não... Então, isso do jeito que eu estou colocando aqui não é tão simples assim. Por exemplo, assim, simplesmente o ministro da Fazenda pega o telefone, liga para o presidente do Banco Central e diz: estou precisando de recursos para fazer uma obra, emite moeda para financiar isso. Não pode ser feito assim. Antes do Plano Real, ali durante o regime militar, até a década de 90, ali, a partir de 94, com a estabilização, era feito assim, na prática. Não era só um telefonema, mas o fato é que o Banco Central financiava o Tesouro o tempo todo. E outros também, os governos estaduais, que eu falei por causa dos bancos estaduais. Tá? Bom, mas ainda é possível. Como isso poderia acontecer? Os senhores devem estar lembrados que na aula passada, se não falha a memória, eu apresentei para os senhores o balanço do Banco Central. Estão lembrados? Sim ou não? Foi uma das aulas passadas. Então, vamos ver se eu acho aqui. Peraí. Ok. Vamos lá. Balanço do Banco Central. Aqui não está aparecendo. Acho que é esse aqui que eu vou conseguir. Vamos ver. Não. Esse aqui vem. Yes! Conseguimos. Os senhores estão conseguindo ver ou está muito pequeno? Está um pouco pequeno, professor. Se puder dar uma aumentadinha. Tá. Então, sobrando, Edu, isso aqui é o balanço patrimonial do Banco Central, como os senhores estão aprendendo no curso de contabilidade, né? Olhando o balanço patrimonial. Aqui do lado esquerdo, conforme o padrão usual, temos os ativos do Banco Central. E olha o que tem aqui. Títulos públicos federais, ou seja, dívida do Tesouro. Tá?
O Banco Central tem nos seus ativos títulos de dívida do Tesouro Nacional. Está claro isso para todo mundo? Eu não estou inventando. Tá? O Banco Central está aqui no balanço do Banco Central. Bom, vamos voltar então aqui para aquela nossa discussão. Como é que isso aqui poderia ser feito? Por exemplo, financiar com emissão de moeda. Simplesmente o Tesouro conseguiria autorização para emitir títulos, digamos, vai emitir títulos públicos no valor de 5 bilhões. E quando esses títulos fossem colocados no mercado, o Banco Central compraria esses títulos. Tá? E, na verdade, se for pensar, o Banco Central nem precisa comprar exatamente esses títulos. Por exemplo, supõe que o Tesouro coloca títulos de um prazo de 5 anos, novos, e aí vende para o Bradesco, para o Banco do Brasil. Simultaneamente, o Banco Central está comprando títulos com prazo de 20, 30 outros títulos também do Bradesco, do Banco do Brasil. Tá certo? Ou seja, o que eu estou dizendo, o Banco Central, supõe que o governo conseguisse autorização para emitir títulos. O Banco Central financiar o Tesouro, ele não precisa comprar exatamente aqueles títulos que estão sendo novos, que estão sendo colocados. Ele pode até comprar outros títulos. Está claro? Basicamente, porque para que o Tesouro, o Banco Central financie o Tesouro, basta que este saldo aqui aumente aumente em termos reais, ou seja, além da inflação. Então, assim, se em termos reais isso ficar constante, aí não houve financiamento nenhum. Mas se em termos reais isso estiver crescendo, é que basicamente está acontecendo do Banco Central financiar o Tesouro. Agora, e aí é difícil. Não deixa fazer. Bom, o problema é que, como a gente falou aqui de operação de mercado aberto, que o Banco Central compra e vende títulos. O Banco Central está o tempo inteiro comprando e vendendo títulos do Tesouro. Tá? Não só no Brasil, no mundo. A Reserva Federal ela compra e vende títulos do Tesouro Americano. Então, o Banco do Japão ele compra e vende títulos do Tesouro japonês. Então, não é um financiamento indireto, direto no sentido que o presidente da Fazenda pega o telefone e fala para o presidente nacional, emite moeda para financiar essa ponte, mas tem espaço para isso. Então, feito esse comentário, vamos então pensar. Temos duas maneiras, voltar para essa questão do imposto inflacionário. O governo quer efetuar algum gasto, ele tem que financiar esses gastos, ou por aumento de impostos, ou por expansão monetária. Aí eu digo, por simplicidade, outras opções de financiamento foram desconsideradas. Uma delas, por exemplo, seria o governo emitir títulos, o Tesouro emitir títulos e o Banco Central não vou comprar mais títulos ou não. Você coloca esses títulos aí, o problema é seu. Tesouro, não vou participar disso. Tá? Bom, claramente, quando o governo se financia cobrando mais impostos, aumentando a arrecadação tributária, houve aumento de impostos. Né? Aí, outra opção aqui parece que é uma mágica, né? O governo paga pelo que ele quer e não cobra mais imposto. Tem um impostozinho escondido ali. Como, Alexandre? Eu digo, o chamado imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária. Quem são os detentores da base monetária? Lembra, a base monetária, que é um passivo do Banco Central, é dada por isto aqui. PMPP mais reservas bancárias. Então, quem são os detentores da base monetária? As pessoas que têm PMPP, ou seja, todo o público não bancário. E aquelas pessoas e agentes que carregam reservas bancárias, ou seja, os bancos, como o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, e assim vai. Por que essas pessoas, eu estou dizendo que eles pagam imposto? Simplesmente o governo emitiu moeda, não aconteceu nada, não mandou um boleto de cobrança para eles, ou não vai mudar a declaração de renda que tem que fazer anualmente. Por que as pessoas estão dizendo que essas pessoas vão pagar mais imposto? O truque aqui, meus caros,
Lembrem-se que o M0 é um passivo do Banco Central. E ele está expresso em valores monetários que não têm correção pela inflação. Então, a inflação ela corrói o valor real daquele passivo. Então, o M0, que é um item do passivo do Banco Central, quando o nível de preço sobe, ele passa a valer menos em termos reais. É daí que existe o imposto inflacionário, da perda de poder de compra do M0. Então, vamos lá, estou dizendo o seguinte. Quando o nível de preço sobe, o M0 passa a valer menos em termos reais. O seu poder de compra cai. Isso é um ganho para o detentor, para o emissor do M0, que é o Banco Central, uma entidade governamental. Tá? Fala, Murilo, pode fazer a pergunta. Você pode repetir, por favor? Eu acho que você falou um pouco rápido, eu me perdi. A partir de que parte? Porque Na conclusão do M0. Então, a ideia é simples. Quando o nível de preços sobe, o poder de compra do M0 cai. Tá legal? O M0 tem que ser o M0. Está lá, 5 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. Está fixo em valores monetários. Se o nível de preço, por exemplo, dobrar, o poder de compra do M0 cai. Concorda? Ou seja, o valor real do M0 cai. Até aqui você está me seguindo, Murilo? Isso. Então, quando o nível de preço sobe, aquela item do passivo do Banco Central, que é como se fosse uma dívida, só para não é exatamente uma dívida que não tem uma data de cobrança. Por exemplo, um título da dívida pública do Tesouro, por exemplo, tem uma data de vencimento que o Tesouro tem que pagar. O M0 não é exatamente como os outros itens do passivo do Banco Central, que tem uma data de vencimento que o Banco Central tem que pagar. Mas é uma fonte de financiamento para o Banco Central. É uma obrigação do Banco Central para o resto da sociedade. Então, quando a inflação, o nível de preço sobe, o M0 perde poder, tem uma queda no seu poder de compra, e isso, então, gera um ganho para o Banco Central. Esse ganho nós chamamos de imposto inflacionário. Tá? E só para não ter dúvida, mais aqui embaixo a gente vai fazer umas contas para ilustrar o que é esse imposto inflacionário com mais detalhes, com mais rigor. Então, por enquanto, que eu só estou dando a ideia. Podemos até pensar assim. O valor real da base monetária, o seu poder de compra, é dado por essa fração aqui. É a base monetária, propriamente dita, dividida pelo índice de preços. Quando o índice de preços sobe, a fração cai. Então, em termos reais, aquele item do passivo do Banco Central caiu por conta da inflação, da elevação do P. Eu respondi, Murilo? Ela respondeu sim, obrigado. Bom, então vamos voltar aqui. Então, esse imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária. No caso do M1, você observa que o M1 vai ter um efeito algo similar. O M1 é igual a PMPP mais depósito à vista. Esses depósitos à vista não pagam juros, não estão indexados à inflação. Tá? Então, quando o P sobe, os preços sobem, o poder de compra do M1 cai também. Então, tem uma perda para os detentores do M1. E aí é só o público não bancário. PMPP, o papel moeda em poder do público não bancário, e depósito à vista, então, os agentes que têm conta corrente nos bancos. Empresas como a Vale, Ambev, pessoas como a gente. Tá certo? Então tem um imposto inflacionário aí. A gente não usa a palavra imposto, porque imposto é só para arrecadação do governo, tá? O usual. Então, aqui alguns economistas chamam isso de transferências inflacionárias. Ou seja, uma elevação no P gera uma redução no valor real do M1, que é um ganho para aquela entidade fictícia, Banco Central mais bancos comerciais, que são as entidades que emitem o M1. O PMPP é emitido pelo Banco Central, o DV é emitido pelos bancos comerciais. Tá? Então, a perda de poder de compra do M1 decorrente de uma elevação nos preços, nós chamamos de transferência inflacionária. A perda do poder de compra, ou do valor real da base monetária, em consequência de uma elevação dos preços, nós chamamos de imposto inflacionário. Perguntas até aqui?
Então, agora, eu vou tentar explicar por que isso aqui, justificar por que nós usamos a palavra imposto. Ou seja, vou fazer esse movimento aqui no quadro. Então, vamos lá. Suponha que, para facilitar, que o Tesouro comprou todo, o Banco Central comprou títulos que o Tesouro emitiu, e para fazer isso, então, ele aumentou a base monetária desse. Observe que uma coisa é assim, quando ele escreve M0, isso quer dizer base monetária, tá legal? Quando o zero tem o mesmo tamanho que o M. Aqui, como subscrito, quer dizer instante no tempo. Então, na data zero, a base monetária era igual a esse M subscrito 0, e depois passou para M subscrito 1. Então, o Banco Central emitiu essa quantidade de moeda para financiar uma expansão dos títulos, para comprar títulos públicos emitidos pelo Tesouro. Tá? Porém, isso está em valores monetários. Em termos reais, o que aconteceu, o financiamento foi dado por isso aqui. Pode pensar de seguinte maneira. Pode até, por simplicidade, deixar isso aqui bem simples, como eu falei, não é assim? Você imagina o seguinte, o Banco Central emitiu moeda, tá? Entregou essa moeda nova que ele criou para o Banco Central, não, para o Tesouro. O Banco Central criou moeda, entregou na mão do Tesouro. Aí o Tesouro está lá com umas sacolinhas de moeda para fazer compras, tá? Então, qual foi a quantidade de moeda que o Banco Central entregou para o Tesouro? Essa diferença aqui, M1 menos M0. E aí, então, o Tesouro ganhou, entre aspas, de presente do Banco Central essa diferença. Aí, o Tesouro vai fazer as compras. Só que aí supõe que o nível de preço já subiu, já se ajustou em decorrência da expansão monetária. O que o Tesouro vai conseguir comprar, efetivamente? O Tesouro vai conseguir comprar isso aqui. O poder de compra que ele ganhou foi isso aqui, M1 menos M0 sobre P1, ou seja, P1 é o nível de preços na data 1. Tá legal? Então, em termos reais, o presente que o Banco Central deu para o Tesouro, pode interpretar assim, foi esta fração. Todo mundo está acompanhando? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, agora, eu vou reescrever essa fração aqui de uma maneira que me é conveniente, é um direito que eu tenho. Eu vou escrevê-la assim, M1 sobre P1, ou seja, só estou pegando esse pedacinho aqui, ó, colocando ali. Vou colocar o M0 sobre P1 lá no fim, assim, à direita, aqui, ó. Então, até aqui eu não mudei nada, né? Aí eu coloco... por quê? Porque vai ser útil. Peço que vocês aceitem. Só verifiquem se o que eu estou fazendo. Eu vou somar e colocar 0 aqui. Mas vou escrever o 0 de uma maneira bem peculiar. Então, vamos lá, senhores. Olhem para isso aqui que eu estou marcando. Isso aqui é igual a 0. Tenho menos x mais x. No caso, é uma fração. Menos uma fração mais a mesma fração. Isso é igual. Então, para não haver dúvida, isso aqui é igual a 0. Tá? Mas por que você... Se isso aqui é 0, por que você botou assim? Peço que aguarde um pouquinho, que tem um motivo para fazer isso. Mas o fato é que eu posso fazer. Aí, outra coisa que eu posso fazer também é colocar esse parênteses aqui. Esse parênteses que eu botei ali e esse outro par aqui. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Bom, aí eu chamo, continuando nas notas de aula, eu mostro que chama que isso aqui é igual a M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 mais, aí eu coloco o M0 nesse segundo parênteses em evidência.
Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí o que eu concluo depois disso? Então eu posso escrever agora o seguinte, que esse termo aqui, ó, eu vou reescrever aqui embaixo. N1. N subscrito 1 sobre P1 menos... desculpa, eu mantive tudo na mesma fração. Mais. Aí eu vou, o termo entre parênteses, esse pedacinho aqui não tem nas notas de aula, pode escrever assim, ó. P1 sobre P0, P1, tá? Menos, estou reduzindo ao mesmo denominador. P0 sobre P1, P0. Tá legal? Então, aqui eu multipliquei embaixo e em cima por P1. Aqui eu multipliquei embaixo e em cima por P0, reduzi ao mesmo denominador. Então, por sua vez, isso tudo aqui é igual a M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 mais, aí eu vou colocar o P1, que está aqui embaixo, em evidência para o lado direito. Então, entre parênteses, eu fico com esse termo aqui, ó. P1 sobre P0 menos P0 sobre P0, que multiplica M0 sobre P1. Não é isso? Sim. E esse último termozinho aqui é igual a M0, desculpe, não, M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 mais π M0 sobre P1. E quem é o π? Só para não haver dúvida. Esse termo que está aqui entre parênteses, vou tentar marcar em vermelho. Desculpe, não troquei a cor. Agora troquei. Esse termo aqui que está em vermelho, ele é exatamente igual ao π. Por quê? Tentar colocar a explicação nesse pedaço aqui de quadro que eu ainda tenho. Deixa esse outro aqui para a esquerda. Observe que P1 sobre P0 menos P0 sobre P0 é igual a, continuando aqui embaixo, é P1 menos P0 sobre P0. O que é igual a, pensa assim, delta P sobre P0, tá? Variação dos preços sobre o nível de preço na situação inicial. Isso aí é a taxa de inflação na forma unitária. Então, se, por exemplo, isso aqui é fosse 0,2, então a taxa de inflação seria 20%. Tá ok? Perguntas? Então, agora eu vou marcar em verde o que tem nas notas de aula. Nós temos, no final do desenvolvimento matemático, a conclusão que esse termo aqui em verde é igual a este outro. O que eu fiz aqui? Este outro termo aqui em verde. Só conferir. Sim. Então, alguém tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre desenvolvimento matemático? Então, permito só escrever isso. Vou apagar tudo. Alguém se opõe? Ninguém se opõe. Então, lá vai o Alexandre escrever o seguinte. M1 menos M0 sobre P1 é igual ao M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 mais π M0 sobre P1.
Então, vamos lembrar. Isso aqui do lado esquerdo, como eu falei, é o valor real da emissão monetária feita pelo Banco Central para financiar o Tesouro, o intuito de financiar o Tesouro. Sim, Beatriz, você perguntou agora, né? Sim, para mostrar que é adequado o uso da palavra imposto. Peço que você aguarde um pouco, estou quase chegando lá. Então, lado esquerdo, o valor real do financiamento monetário, ou seja, por expansão monetária concedido pelo Banco Central ao Tesouro. Perguntas? Lado direito. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a variação do M sobre P, da quantidade real de moeda que as pessoas carregam. Ou seja, elas carregam uma certa quantidade em M, em termos reais, ou seja, o poder de compra, carregam M sobre P. A quantidade real de moeda que as pessoas carregam, M sobre P. Tá certo? Então, esse financiamento concedido ao Tesouro, que está do lado esquerdo, ele se quebra em dois pedaços. Esse termo aqui, que é a variação na quantidade real de moeda que as pessoas carregam. Então, até vamos pensar o seguinte. E esse outro pedaço aqui, que eu vou dizer que esse é o imposto inflacionário, já a gente discute. O lado... Esse termo em verde, imagina o seguinte, supõe que o PIB da economia começa a crescer. O PIB cresce, as pessoas passam a carregar mais moeda. Então, até o Banco Central tem espaço para o governo se financiar com emissão monetária, só porque as pessoas, com emissão monetária, sem gerar pressão sobre a inflação, apenas devido ao fato que as pessoas querem carregar mais moeda agora em termos reais, devido ao fato da renda real, do PIB real estar crescendo. Então, as pessoas, pensa assim, dobrou o PIB, as pessoas querem, a grosso modo, dobrar a quantidade de moeda que elas carregam. Tá? Então, esse termo em verde não está relacionado necessariamente à inflação. E o termo em vermelho? Esse é o imposto inflacionário. Por quê? Você tem aquela quantidade de moeda que as pessoas tinham antes da expansão de M, que é dada por essa diferença aqui, M1 menos M0, dividido por um nível de preço, então isso aqui é uma quantidade real, multiplicado pelo PI. Então é como se o PI, que é a taxa de inflação, fosse uma alíquota de imposto. Você pode interpretar assim. É como se o governo tivesse, de forma dissimulada, ou como se tivesse de forma não explícita, cobrado um imposto no valor pela alíquota PI em cima deste poder de compra, do poder de compra daquele M0 que ali está. Ok? Então, os economistas dizem que o termo em vermelho é o imposto inflacionário. Então, colocando de outra forma, vamos lá. Quando a gente fala em, o governo cobrou imposto, a alíquota é 20% em cima de uma base de 1.000. Então, qual vai ser a arrecadação do imposto? Vai ser 0,2 vezes 1.000. Todo mundo está me acompanhando? Vou repetir. Suponha, esquece imposto inflacionário, falando em imposto de renda. A alíquota de 20% em cima de uma renda de 1.000. Qual vai ser ou seja, 20% é a alíquota de imposto, 1.000 é a base sobre a qual o imposto incide. Qual vai ser o imposto? Vai ser a alíquota 0,2, 20%, 0,2 vezes 1.000. Todo mundo acompanhou? Alguém está com dúvida? Alguém quer que eu repita? Não? Então, aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem uma alíquota PI incidido em cima de uma base que é o M0 sobre o P1. Tá? Então, o imposto inflacionário incide sobre a base monetária em termos reais. A alíquota de inflação, ela incide sobre a base monetária em termos reais. A alíquota, que é dada pela taxa de inflação, a alíquota do imposto inflacionário, que é igual à taxa de inflação, incide sobre a base monetária em termos reais. Perguntas? Não? Então,
é por isso que esse imposto, a gente fala, os economistas falam imposto inflacionário. Quando você faz alguma matemática, aparece, então, como eu tinha falado, uma alíquota de imposto incidida em cima de uma base sobre a qual o imposto é cobrado. Perguntas? Então, agora a gente vai falar do efeito Fischer. Nós tínhamos discutido aqui em algum momento que a taxa nominal de juros é Rzão, a taxa real de juros é Rzinho e a taxa de inflação π se relacionam desta forma aqui. É a relação exata, a relação aproximada é essa aqui, Rzão aproximadamente igual a Rzinho mais π. Tínhamos falado no tópico anterior, ou 2 tópicos antes, tá? Não falei mesmo, não me lembro exatamente quando. Então, o que é o efeito Fischer? O efeito Fischer, senhores, ele diz que um aumento na taxa de crescimento da quantidade de moeda, ou seja, variação percentual do M, leva a um aumento idêntico no π e no R, no R maiúsculo, na taxa nominal de juros, sem afetar a taxa real de juros. Tá? Isso, pelo menos no longo prazo. Ele cuidou aquela dicotomia entre variáveis nominais e reais. Então, uma mudança na trajetória da quantidade de moeda não vai impactar a taxa real de juros. Eu vou tentar ilustrar isso aqui com uma tabelinha simples. Por simplicidade, eu vou trabalhar com a relação aproximada, que a álgebra fica um pouquinho mais fácil aqui. Basta somarmos alguns valores ao invés de ficarmos fazendo multiplicações. Somar é mais fácil do que multiplicar, usualmente, né? Então, vou colocar aqui alguns valores. Rzinho. Então, o que o efeito Fischer está dizendo é o seguinte. Digamos que está na situação, isso aqui é igual a 5. Isso aqui é tudo em percentagem, tá? E esse aqui é 3%. Aí, houve uma elevação perdão, a moeda, pensa o seguinte, a moeda então vinha crescendo a taxa de 3%, que pela teoria quantitativa o M e o P andam juntos, então se a inflação é de 3%, a taxa de crescimento da oferta da moeda também tinha que ser de 3%, suponha que essa aqui passe para 5%. Tá? Poderia então acontecer o seguinte. Então, de acordo com a teoria quantitativa, a emissão, ou seja, o M, que era de 3, passou para 5. Pela teoria quantitativa, assumindo o M e o P estão andando juntos. Bom, e aí o que acontece com Rzão e com Rzinho? Poderia acontecer o seguinte. Esse aqui passa para 4, né? E aqui nós temos 9, assumindo, lembra, estamos trabalhando com a forma simplificada. Versão com a aproximação. Tá? O efeito Fischer diz que isso que eu escrevi em vermelho não acontece. Isto não acontece. Então, ó, o efeito Fischer está dizendo o seguinte. Quando a oferta de moeda passa a crescer mais rapidamente ou mais devagar, passa aqui para 5%. Desculpa, deixa eu voltar para o vermelho. A taxa real de juros permanece em 2% e, consequentemente, a taxa nominal de juros passa para 7%. Então, veja o que aconteceu. A quantidade de moeda cresceu por 2 pontos,
a expansão monetária cresceu por 2 pontos percentuais, era de 3%, passou para 5%, 2 pontos percentuais, houve um ganho de 2 pontos percentuais aqui e aqui. A taxa real de juros permaneceu constante. Então, a equação de Fischer elimina essa linha que eu marquei em V, a possibilidade de alguma linha que eu marquei em V. Elimina também, por exemplo, uma outra possibilidade, que eu vou escrever aqui e cortar. Por exemplo, poderia acontecer o seguinte: passar para 5, isso aqui cair para 1, e esse aqui, por exemplo, ir para 6. A equação de Fischer elimina. O efeito Fischer diz que não. A última linha que eu coloquei não acontece. No longo prazo. No curto prazo, pode acontecer da taxa real de juros mudar. Tá? Okay? Então, o efeito Fischer diz: o que acontece é algo desse tipo aqui. O M cresceu 2 pontos percentuais, o P cresce 2 pontos, taxa real de juros constante, e o Rzão também cresce 2 pontos. Perguntas? Bom, aí eu faço um comentário. O efeito Fischer nos permite compreender porque o motivo pelo qual a inflação e a deflação não são fenômenos simétricos. Pode pensar, não. Na inflação, o nível de preço está crescendo, na deflação, o nível de preço estaria caindo, apenas haveria uma simetria. Não, não há uma simetria. E o efeito Fischer nos permite entender por quê. O que você está querendo dizer, Alexandre? Vamos lá. Vamos trabalhar com aquela versão aproximada. Dizendo que o Rzão é igual a Rzinho mais π. Tá? Só para lembrar, botar aqui o tio, para lembrar que é a aproximação. Eu cheguei a falar para os senhores que... Vamos lá, gente. Vi que tem algumas perguntas aqui já antigas sobre o que eu estava falando no chat. Eu não vi. Sempre que vocês colocarem pergunta no chat e eu não responder, façam oralmente, por favor. Quem seria um Rzão e Rzinho? Rzão, taxa nominal de juros, e Rzinho, taxa real de juros. Tá? Senhores, eu cheguei a falar com os senhores que não dá para a taxa nominal de juros ir abaixo de 0. Cheguei a falar aqui. Alguém lembra? Possivelmente não. Então, vamos lá. Quando a gente diz que a taxa nominal de juros, por exemplo, é igual a 5%, quer dizer o seguinte: eu pego emprestado R$100, digamos tudo pelo prazo de um ano, tá? Daqui a um ano eu tenho que pagar 105. Tá claro isso para todo mundo? Aí supõe que eu falasse, vou ter colocado 5% aqui, tá? Aí que alguém diga que a taxa de juros é 0 agora. A taxa nominal de juros caiu a 0. Quer dizer que eu vou pegar R$100 emprestado, vou ter que pagar 100. Ok? Agora, imagine o que acontecesse o seguinte: alguém chega, a taxa nominal de juros é de menos 5%, negativa. Eu pego R$100 emprestados e pago 95, não é isso? Não é? Alguma dúvida até aqui? Só que tem um problema sério aqui. Isso aí, meus caros, só poderia acontecer num mundo sem escassez. Assumindo, vamos lá. Eu estou aqui dizendo assim, quando eu estou dizendo que a taxa de juros é que eu posso pegar o quanto eu quiser a essa taxa de juros. Que nem quando eu falo em mercado competitivo, penso o seguinte: a ideia é assim, equilíbrio no mercado competitivo, com o modelinho de oferta e demanda, o preço está dado, cada comprador e vendedor é pequenininho, o comprador pode vender o quanto ele quiser aquele preço, o comprador pode comprar o quanto ele quiser aquele preço. Então, assumindo que a taxa de juros caiu, a nominal de juros é 5%, qualquer um pode se endividar a menos 5%. Olha se isso aqui acontecesse, o problema que surgiria. Olha o que eu poderia fazer. Eu ia no banco, pegava R$100 emprestados,
Desses R$ 100, eu guardava 95 na gaveta, ou num cofre, ou na minha gaveta aqui em casa. Tá? Que é guardo os 90 que eu vou ter que pagar daqui a um ano. E os R$ 5, eu saio andando por aí, compro chocolate, café expresso, roupa, celular novo, que diabo eu queira. Todo mundo entendeu? O que eu falei? Até aqui todo mundo acompanhou? Se a taxa de juros fosse menos 5%, eu poderia pegar emprestado R$ 100, guardar 95 na gaveta e os 5 gastava o meu prazer. Obviamente, eu não faria isso só com R$ 100 se eu pudesse pegar dinheiro emprestado à taxa negativa. Pegaria 100 milhões, né, de reais, aí eu gastaria 5 milhões de reais a meu prazer. E não seria só o Alexandre que ia fazer isso. O Alexandre ia fazer só com 100 milhões. Então, assim, não dá para você ter uma taxa de juros nominal negativa para todos os agentes. Pode ter, aí acontece, às vezes, taxa nominal negativa em algumas situações específicas que a gente não vai discutir aqui, mas isso não quer dizer que a taxa nominal de juros é negativa para todos os agentes. Todo mundo quer pegar dinheiro e pode pegar dinheiro a uma taxa negativa. Então, isso que eu coloquei aqui não dá para acontecer. Então, é por isso que os economistas dizem que existe um limite inferior para a taxa nominal de juros, que é o zero. Ou seja, esta senhora aqui não cai abaixo de zero. Tá? Taxa nominal de juros tem que ficar acima de zero. Ou zero ou positiva. Abaixo de zero não dá. Alguma pergunta até aqui? Então, agora vamos voltar, agora que a gente discutiu a questão desse limite zero, por que inflação e deflação não são fenômenos simétricos? Pensar aqui, botar um R. O R. Então, lembra, vou estar trabalhando com essa igualdade aqui. Lembra, uma aproximação disso. Isso deveria ser uma tabela, peço desculpas, tá? E, aliás, sendo estúpido mesmo. Não preciso fechar a última. Baixa. Pensar que a gente botar aqui embaixo uma situação intermediária do nosso ponto de partida, onde, por exemplo, R é igual a 2%, o Rzinho é 2%, a inflação é 3%, consequentemente o Rzão é 5%. Então, partindo dessa situação, até permito colocar esses números aqui em vermelho, esse é o nosso ponto de partida. Suponha que a inflação aumenta um pouco, por exemplo, para 7%. Aí a gente usa aqui o efeito Fischer, 2,9. Aí suponha que a inflação aumenta mais ainda, vai para 20%. E poder continuar subindo, tá? Sem problema nenhum. Ok? Alguma pergunta até aqui? Agora suponha que vamos ver o que acontece quando a inflação cai. A inflação cai para, por exemplo, 1%. Aí a gente entra numa região de deflação. A inflação cai para... Temos a inflação negativa de 1%. Uma deflação de 1%. Agora a inflação cai mais um pouco. Cai, digamos, para menos 5%. A deflação é 5%. Não é isso? Não é? Que... Ops! 2 menos 5, menos 3, é isso. 2 mais menos 5, menos 3.
Mas aí tem aquela questão que a gente estava discutindo quando quase que eu acabei de apagar, né? Que o R tem que ser maior ou igual que zero. R não pode ser negativo. E aqui a gente entrou numa região de R negativo. O que acontece? Aí, meus caros, a equação o efeito Fischer para de funcionar. Vamos lá, isso aqui não pode acontecer. Então, o que acontece? É que aqui você pode então, tirar o 2, botar aqui 0, e esse aqui vai para 5. Aí cai mais um pouco, digamos 10. Menos 10, mais 10 e 0. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: se você tiver uma deflação, veja bem, enquanto você passou daqui para cá, a taxa real de juros ficou em 2%. Mas quando a deflação começou a ficar muito acentuada, muito forte, os preços começaram a cair muito rapidamente, a taxa real de juros começou a crescer, que é o que está acontecendo aqui. Ou seja, colocando de outra forma, para cima, o R cresce sem problema. O R cresce sem limite. Pode ser 1.000%, 20.000%, 1 trilhão%, mas, ou seja, não há um teto para o R, porém é o piso que é o zero. Então, na hora que você bate no piso, se a inflação cair, já estão quase no piso aqui, se a inflação cair um pouco mais, aí você começa a puxar a taxa real de juros para cima. E essa taxa real de juros começando a crescer, isso começa, dentre outras coisas, a afetar o investimento, no sentido de acumular capital físico, cotas nacionais. O investimento das empresas vai começar a cair. Tá? Então, inflação e deflação não são fenômenos simétricos devido ao fato de existir um limite inferior, um piso para a taxa nominal de juros, que é o zero. Tá? Então, talvez, por exemplo, uma deflação de 1% não seja problema, de 5%, 10% é bem problemático. A taxa real de juros já está começando a subir. Perguntas? É por isso que, inclusive, os períodos de deflação são frequentemente associados a recessões, quedas na atividade econômica, como na Grande Depressão. Bom, então a gente entra aqui no, acho que é o último tópico aqui. Vamos falar dos custos da inflação. Queda no poder aquisitivo não é um deles. A inflação é ruim porque o meu salário está fixo e ele perde poder de compra, ou eu recebo um aluguel, esse aluguel que eu estou recebendo passa a valer menos. Por outro lado, é bom para o inquilino. E perda do valor de poder de compra do meu salário é bom para quem paga o meu salário. Então, essa queda no poder aquisitivo não é um deles. Basicamente, está havendo distribuição de renda de um lado para o outro da sociedade. Então, quais são os... Enfim, vamos pensar mais um pouco. Então, eu tirei essa queda no poder aquisitivo, por exemplo, salário. Isso não é um dos custos da inflação. Quais são os possíveis custos? O primeiro deles, sola de sapato. Acho que eu tinha falado já aqui para os senhores, acho que até uma das alunas falou, meu Deus, quando eu falei como é que eu fazia para botar gasolina no meu automóvel antes do plano real, não foi aqui nesta disciplina? Nesta turma? Acho que foi na aula passada. Acho que se não falha a memória, a aluna que ficou espantada foi a Beatriz. Sim, tá. E aí, o que a inflação? A inflação não interfere nisso? Eu não entendi a pergunta, Beatriz. Ainda tem dúvida? Bom, tá, você está distante, tá. Então, nesse momento eu vou falando. Como eu tinha mencionado, não, ela pode, a inflação pode gerar queda no poder aquisitivo. Por exemplo, salário, pensa em salário, normalmente tem reajuste no máximo anual, então tem uma perda de renda. Se os preços começam a subir, o assalariado, o trabalhador, tem perda de renda. Mas isso é assim, se a perda de renda dele, porque o salário em termos reais está menor, é um ganho para quem paga o salário, assim como a quantidade de aluguel. É uma perda para o proprietário do imóvel, que o valor do aluguel o aluguel normalmente tem reajuste anual, né? Mas é um benefício para o inquilino. Então, quando a gente fala em queda do poder aquisitivo, as pessoas esquecem que tem um outro agente na outra ponta que está se beneficiando disso. Então, não é, está havendo uma redistribuição de recursos, de
renda real de uma ponta para outra, de um agente para outra da economia. Tá? Então, a gente não está dizendo, não vamos colocar isso como custo. Custo quer dizer o seguinte, é o que a sociedade como um todo perde. Então, isso que eu vou falar agora de sola de sapato é relacionado àquilo que eu tinha falado no que eu fazia antes do Plano Real, quando a inflação era 40% ao ano, ao mês. Então, você deixava o dinheiro aplicado um dia na conta corrente, no chamado overnight, não era conta corrente, que não rende juros, né? Isso rendia 1%. Todo mundo fazia controle ali na ponta do lápis, dia a dia, do seu dinheiro. Então, você passava um cheque hoje, aí você sabia que o cheque só ia ser compensado no dia seguinte. Eu passava um cheque 2 da manhã, 2 da tarde, mas o cheque só vai ser compensado, bater na minha conta amanhã, somente no dia seguinte de manhã que você ia ligar para o banco para pedir o resgate, porque você ia deixar o dinheiro do cheque mais um dia parado lá no overnight, chamava de overnight, inclusive, num fundo rendendo tipo 1%, 0,8% no dia. Então, isso para pessoas físicas. Então, imagina as empresas que têm uma empresa grande como, por exemplo, Vale, Petrobras, o gerenciamento do fluxo de caixa tinha que ser bem sintonia fina mesmo. O dinheiro entra e sai, o que não é uma retirada, uma saída do caixa que não é coberta pelas entradas, a gente tem que baixar exatamente o valor no dia, assim vai. Ninguém queria deixar dinheiro parado na conta corrente sem render juros. Então, isso está associado a essa expressão sola de sapato. Esse custo de sola de sapato vem do inglês. Shoe leather cost. Literalmente, sola de sapato. Da onde vem essa expressão? Que, como eu falei, no pré-plano real, ligava para o banco e pedia o resgate. Não tinha internet banking, a internet não era tão disseminada agora. Então, mas você já podia telefonar para o banco e pedir o resgate, falar com o gerente e pedir o resgate por telefone. Né? O gerente não sabe fazer. Mas pensa assim, antes disso, então na década de 70, década de 50, que as pessoas não tinham como ligar o banco, queria fazer qualquer transação, tinha que ir pessoalmente no banco. Então, assim, aquilo que pouco antes do Plano Real, que as pessoas faziam por telefone, fosse fazer algo parecido na década de 50, ou seja, aquele gerenciamento fino, super acurado no seu fluxo de caixa, a pessoa tinha que ir pessoalmente no banco. Então, pensa a ideia que tinha que alguém andando para o banco, ou se é uma pessoa física, ou correntista, fosse uma empresa, um funcionário da empresa tinha que ir pessoalmente no banco para pedir para o gerente do banco fazer o resgate, a aplicação, seja lá o que a empresa quisesse fazer. Então, a ideia é que o custo do sapato é que as pessoas passam, à medida que a taxa de inflação subisse, as pessoas passariam com mais frequência ao banco, pessoalmente, né, na década de 50, por exemplo, e isso gastaria mais a sola de sapato. Mas, evidente, o ponto não é só sola de sapato. Na verdade, a sola de sapato é relevante. O problema mesmo é aquele tempo, esforço, recursos que tem que ser alocado só para a gestão do fluxo de caixa. Porque num ambiente de inflação baixa, você não precisa incorrer nesses custos. Perguntas até aqui? Outro custo, chamado custo de menu. Esse custo de menu, a ideia é o seguinte: hoje, quando a inflação é muito alta, toda hora o restaurante tinha que ficar trocando cardápio. Isso gera um custo, imprimir um novo cardápio, esse tipo de custo. E agora, mas não imprime cardápio. Mesmo que uma empresa não tenha um menu como um cardápio, ela tem que, basicamente, antigamente elas tinham catálogo, as empresas, quando não existia internet, então uma empresa imprimia o seu catálogo de produtos e distribuía, para ver, às vezes as pessoas alguém recebia um catálogo, por exemplo, catálogo da Hering, a fábrica de camisetas. Recebia o catálogo da Hering em casa, eu quero essa camisa ou aquela outra aqui. Desculpe, gente, esqueci de tirar o telefone aqui da sala. Tá? Então, se a inflação... Então, pensa o seguinte, na época de inflação estável, a empresa teria que fazer um catálogo por ano. Se a inflação é muito estável, ele tem que fazer um catálogo novo todo mês, atualizar os... Tá? Tem um custo de impressão física do catálogo. Mas eu estudo na internet. Bom, na internet ainda tem o custo de botar o funcionário para atualizar, ou o funcionário criar um sistema que atualize os preços automaticamente. Tá? Outro problema
Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Decorrente da variabilidade nos preços relativos e distorção na alocação de recursos. O que isso nós estamos falando? O sistema de preços funciona, ele manda sinais para os agentes econômicos. Por exemplo, explode uma guerra no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, o preço do petróleo sobe. Por exemplo, algum país que era exportar muito petróleo para de exportar petróleo. Ora, aquela elevação no preço está também avisando aos agentes econômicos, aos consumidores e ofertantes, que aquele bem ficou mais escasso. Então, ela cria um incentivo, a elevação do preço, cria um incentivo para que os consumidores reduzam a sua quantidade demandada e que os ofertantes aumentem a quantidade do bem que é colocada no mercado. Os ofertantes que eles estão no mercado, né? Então, pensa o seguinte, num mundo sem inflação, se não existisse inflação, toda variação toda e qualquer variação em um preço estaria sinalizando um evento como uma guerra, uma safra muito boa, se é um preço do café que cai, ou uma safra muito ruim, se é o preço do tomate que subiu, ou o chamado período de entre-safra. Então, assim, por exemplo, alguns bens que estão sazonais. Então, por exemplo, tem o bem que só está disponível, digamos, no verão, chega no verão, o preço é mais fácil, né? Tem a abundância dele no verão, o preço dele cai, ele está mais abundante devido a esses efeitos sazonais, e sai do verão, aí o preço a oferta fica muito mais escassa, o preço daquele produto sobe. Então, no mundo sem inflação, todas essas mudanças nos preços estariam sinalizando eventos como esse, entre safra, uma guerra que impactou a produção de petróleo num grande país, um grande exportador de petróleo, coisas desse tipo. Ora, quando você tem inflação, uma elevação no preço, que é uma elevação de todos os preços, acaba ficando misturado, você contamina, fica difícil quando você vê que o preço da carne subiu 5%. Subiu 5% por quê? Porque todos os preços estão subindo, de 4% a 6%, em média, ou porque houve algum problema qualquer e a carne ficou mais escassa. A gente não sabe. Ou pelo menos fica mais difícil separar o que é uma elevação de preço, o que é elevação exclusivamente devido à inflação ou devido a um fenômeno real. Uma coisa, por exemplo, alguma doença, por exemplo, doença da vaca louca, que afetou reduziu o rebanho bovino e, consequentemente, a carne ficou mais cara. Tá? Então, a inflação ela perturba, atrapalha o bom funcionamento do sistema de preços. Isso tem custos para a sociedade. Outro efeito também. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, decorrentes de distorções tributárias. Por exemplo, imposto sobre juros. Perdão, temos... peço que no final da aula, Murilo, pode ser? Vamos terminar aqui. Das distorções tributárias. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos existe um imposto chamado IOF. Também IR, também acho. Na verdade, o IR também acho que é assim. Faz assim, seja o IOF ou o IR ou ambos, mano. Vou falar só do IR. Existe imposto sobre rendimento de aplicações financeiras que incide sobre o rendimento nominal. Bom, se a inflação é baixa, ok, isso não tem problema. Mas imagina o seguinte, então assim, a inflação é de 1%. A taxa real é de 2%. E a taxa nominal é 3%. Você vai pagar imposto em cima dos 3% que você ganhou numa aplicação financeira. Tá? O ganho real que você teve foi na ordem de 2%. Você deveria pagar imposto só sobre 2%. Mas o que acontece, até porque é complicado, é fácil apurar o ganho nominal.
o ganho real depende, porque tem que escolher qual a taxa de inflação, do IPCA, do IGPM. Então, a tributação das aplicações financeiras usualmente é sobre o rendimento nominal, por exemplo, fundo de renda fixa. Tributação sobre o rendimento nominal. Bom, quando a inflação está baixa, essa distorção não é muito séria. Porém, imagina que a inflação passa, por exemplo, para 20%, taxa real continua e permanece em 2%, e mais o R vai para 22%. Você vai pagar imposto em cima de 22% quando o seu ganho foi só de 2%. Então, assim, quando a inflação começa a subir, tem um impacto sobre a tributação, que você cada vez mais tributa algo que não é um ganho real para o investidor. É simplesmente recomposição do poder de compra do recurso que ele investiu. Tá? Então, isso começa a atrapalhar o funcionamento do sistema financeiro. Tem custo para a sociedade. Imposto de renda também gera uma distorção, porque normalmente a chamada tabela do imposto de renda fica fixa. Então, por exemplo, quem ganha até R$1.000 paga uma alíquota. Quem ganha de 1.000 a 10.000 paga uma alíquota um pouco maior. Passou de 10.000, uma terceira alíquota ainda maior. Quando a inflação começa a subir, eventualmente os salários também são corrigidos. Então, um bando de gente que, por exemplo, teria isenção, começa a pagar imposto. Então, assim, você está criando uma distorção tributária também sobre a tributação dos salários. Tá? Então, a inflação também ela cria várias distorções relacionadas à tributação de renda, seja de aplicação financeira ou de outro tipo. Tá? Outros custos decorrentes da confusão e inconveniência gerados pela inflação. Basicamente, o ponto aqui central é simples. A gente usa também a moeda como medida de conta, como unidade de conta. O problema é que a inflação, na prática, faz como se a unidade de conta tivesse uma medida variável, que está sempre reduzindo o seu poder de compra. Tá certo? Ou seja, como se estamos usando o litro aqui, mas a garrafinha do litro está sempre ficando menor. Pode interpretar assim. Gera ônus para quem... O balanço patrimonial das empresas começa a ficar mais complicado para você comparar um ano com o outro, tem que ter mais cuidado com a correção pela inflação, assim vai. Tá? E o último ponto levantado pelo autor, decorrente da redistribuição arbitrária de riqueza gerada pela inflação inesperada. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, suponha que 2 pessoas vão assinar um contrato de aluguel. Aí, vamos facilitar aqui. Supõe assim, o inquilino espera que a inflação, colocar aqui, ir para inquilino, que a inflação seja de 10%, Ezinho aqui quer dizer esperado, tá? Ao longo de um ano. O proprietário, então, aqui é proprietário. Não, desculpe. O Ezinho aqui é de esperado, o P aqui de proprietário, espera que a inflação seja de 12% ao longo de um ano. Eles acertam que o valor do aluguel de uma sala comercial, por exemplo, de um apartamento, é de R$1.000. Tá? Agora, suponha, meus caros, que a inflação dispara e ao longo do período de vigência do contrato, ao invés de ser o 10% que o inquilino esperava, 12% que o proprietário esperava, a inflação é de 30%. O proprietário saiu perdendo. Tá? Por quê? Ele alugou por 1.000, achando que a inflação ia ser 12%. A inflação foi 30%. Em termos reais, ele recebeu muito menos do que ele estava esperando. Para o inquilino foi bom, porque ele pagou em termos... Ele estava achando que a inflação ia ser 10%. Em termos reais, ele pagou... A inflação foi 30%. Ele pagou menos do que ele estava, em termos reais, do que ele estava esperando pagar. Então, se a inflação bater em 30%, tem uma transferência de recursos do inquilino para o proprietário, relativamente ao que cada um esperava, cada um dos 2 agentes esperava quando assinou o contrato. Similarmente, se a inflação for de 2% somente, aí isso é ótimo para o proprietário, porque ele ganha em termos reais mais do que ele estava esperando, porém o inquilino sai perdendo, que ele acaba pagando em termos reais muito mais do que ele esperava. Então, o fato de não ser a inflação não ser uma variável que você consegue prever perfeitamente, ela gera redistribuições arbitrárias de riqueza. Se ela fosse perfeitamente previsível,
não haveria o problema. Se ela fosse perfeitamente previsível, digamos, 15%, então este cara esperaria 15%, este outro agente esperaria 15%, ela seria, no frigir dos ovos, igual a 15%, e não haveria ninguém teria uma surpresa, nem proprietário, nem inquilino. Mas como ela é uma variável de difícil, que não é, vamos dizer, não é uma variável que você consegue prever perfeitamente, com a precisão de 100%, acaba havendo uma redistribuição de riqueza, pode ir para um lado ou para o outro. Para o inquilino, para o proprietário, e eu dei um exemplo que com o aluguel, você pode pensar que vale a mesma coisa do salário. Quando o sindicato fecha um acordo com uma empresa, está certo salário por um ano, se a inflação depois for muito baixa, ótimo para os trabalhadores, se a inflação for muito alta, péssimo para os trabalhadores, e o contrário acontece com a empresa. Tá? Perguntas? Então, temos ainda 10 minutos, vamos fechar este tópico com uma discussão rápida aqui do gráfico, daqueles gráficos que nós tínhamos aqui. Voltar. Agora que nós falamos bastante da equação quantitativa, então nós tínhamos esse gráfico, como tínhamos discutido com ele ilustra a trajetória do IPCA e da base monetária no Brasil, de janeiro de 1980 até dezembro de 2018. Como eu falei, esse momento aqui é o que está acontecendo no plano real, as duas variáveis andavam bem juntinhas e começaram a criar uma separação aqui. Aí, o que eu fiz? Então, vamos lá, quando eu passo para o gráfico... Então, assim, então, o meu ponto é, no momento, eu estou dizendo assim, até aqui, até o plano real, a gente está bem próximo, a equação quantitativa explica isso muito bem. As duas, preço e M, P e M estão andando bem juntinhos. Agora eu quero entender por que aconteceu essa separação aqui. Aí eu dou, como eu tinha falado, o gráfico 2, eu estou dando um zoom nesse período aqui. No período pós-plano real. Lembra, o plano real foi julho de 1994, eu estou pegando aqui a partir de 95, janeiro de 95 até dezembro de 2018. Então, o nível de preços está aqui, a gente vê que a base monetária vai subindo, fica acima do nível de preços. Tá? Ambas as variáveis têm uma tendência de crescimento, mas, olhando aqui no gráfico, claramente a base monetária cresce mais rápido. Eu tinha te falado, esses picos são as chamadas sazonalidades. Aí, por que há essa separação? Está conseguindo uma separação aqui, Alexandre? Aí eu digo, vamos lá. Que a teoria quantitativa, quando a gente diz que o M e o P crescem juntos, a gente diz que esses dois sujeitos, o V e o Y, estão constantes. Aí, quando o V e o Y estão constantes, se o M cresce 5%, o P cresce 5%. O problema é que, pelo menos por um período de tempo suficientemente longo, o Y tende a crescer. Então, se você for olhar com cuidado, pode pensar o que tem aqui é o seguinte. Permite escrever desse jeito aqui. P é igual a V vezes N dividido por Y. Então, eu vou tentar... O meu argumento aqui é o seguinte. Essa diferença que você está vendo aqui é quase que completamente explicada pelo fato do Y no período estar crescendo. Então, o que eu quero fazer é pegar esse gráfico e juntar aqui um indicador de atividade econômica, de PIB. Problema, os dados aqui são mensais, o PIB do IBGE é trimestral. Eu não tenho PIB do IBGE mensal, mas, porém, existe uma variável, um indicador apurado pelo Banco Central do Brasil, que seria uma estimativa do que seria o PIB mensal, chamado IBC-BR. Não está disponível desde 1995, porém está disponível desde 2003. Então, eu vou olhar o que aconteceu a partir de janeiro de 2003. Então, o que a gente tem? Linha cheia. Preços. Linha pontilhada, assim como antes, base monetária, que é a base monetária se afastando da linha cheia dos preços. E essa linha, essa pontilhada mais grossa? Aí, como uma variável que é isso aqui, a base monetária é dividida pelo IBC-BR. Ou seja,
Então, vamos lá. Na hora que você admite que o y não é constante, então quem determina o P não é o M, é, na verdade, a fração M sobre Y. E aqui eu tenho... Então, você observa que parte daquela, quando você olha para a fração M sobre Y, não existe esse afastamento tão grande que vai aumentando ao longo do tempo, que você vê da linha cheia para a linha pontilhada mais fininha, né? A linha pontilhada mais grossa, que é a base monetária dividido pelo indicador de atividade econômica, fica mais próximo. E observem que aqui eu estou assumindo, na discussão, que o V é constante. Se eu quisesse dar um passo adicional e explicar por que a velocidade da moeda está mudando, talvez eu conseguisse uma explicação ainda melhor. Tá? Então, realmente, você fazendo algum esforço teórico, olhar para os dados, você consegue ver como é que a equação quantitativa ela se adequa bem aos dados, como é que ela consegue explicar o comportamento do M e do P, no caso brasileiro. Tá? Então, é daí que vem a ideia do famoso economista Milton Friedman, que a inflação é um fenômeno monetário, ou seja, vocês depois podem, como eu disse, pode ter esse gráfico aqui para o Brasil, pode olhar para aqueles 4 países que estão, cujas hiperinflações estão ilustradas nos gráficos que tem no Menkel. Sim, ainda não houve um fenômeno de hiperinflação sem um combustível monetário. Bom, então esse tópico está encerrado, a disposição do tópico. Ele faz parte da matéria da prova. A matéria da prova se encerra aqui. Vou abrir para dúvidas, só que antes disso, só um pequeno ponto, senhores. A prova está marcada para terça. Terça não, desculpe, quarta-feira, não é isso? Isso. Vocês querem marcar uma sessão de... Teremos aula na segunda normalmente. Podemos, inclusive, pegar por meia hora da aula de segunda para tirar dúvidas. Mas querem marcar uma sessão só para tirar dúvidas na terça-noite? Eu acho meio difícil, porque ontem a professora não conseguiu dar aula porque ficou doente. Então, provavelmente, a terça que vem deve ser uma aula mais longa. Tá. Aí, fala, Ingrid. Professor, você falou de segunda que vem, mas segunda que vem não é a prova? Não, a prova é quarta, não é? Ou estou confuso? Sério? Pensei que era segunda agora. Não, eu posso estar confuso. O que está no programa? Eu posso ter anotado errado na minha agenda. Programa. E dia 12 de janeiro. Que dia é hoje? Professor, desculpa. Eu pensei que era dia 10. Tudo bem, não acontece, não tem problema, não tem preciso de desculpa, não. Então, a prova é dia 12, que é quarta-feira, tá legal? Vocês querem marcar a sessão de dúvidas para o domingo à noite? Ou não querem ter sessão de hoje? Vamos lá, a prova é quarta. A gente pode ter uma sessão de dúvidas, por exemplo, no domingo à noite. Eu não tenho problema nenhum com trabalhar no domingo. Ou não querem ter sessões de dúvida? A gente grava e coloca no YouTube, evidentemente. O que vocês acham? Ou não acham nada? Eu acho que poderia tirar uns 30 minutos da aula da segunda. Não sei se pode atrapalhar. Eu acho uma ótima ideia fazer a revisão. Mas espera aí. Vamos lá. Revisão nós vamos fazer. Vocês preferem que a gente fique só com a segunda-feira para a revisão, é isso? Então tá. Vamos deixar a segunda-feira como revisão. Tá? Bom, então, que às vezes a sessão de dúvida até dura um pouco mais. Mas tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Tá? Bom, aí vamos fazer o seguinte. Então, segunda-feira, só para tirar dúvidas. Importante. Eu chego, tiro dúvida. Quais são as dúvidas? Se vocês não tiverem dúvida, eu dou matéria nova, mas não vai cair na prova, tá legal? Matéria prova já é essa aqui. Parou aqui. Mas eu não invento dúvida para os alunos. Qual dúvida? Não tenho. Não, então vou dar aqui o bizu, fazer um resumão, as dicas da prova. Não, nada disso. Isso não acontece não, tá legal? Eu tiro dúvidas. Vocês fazem as perguntas. Inclusive, eu já deixo a prova pronta para não ter possibilidade das perguntas que os alunos as perguntas feitas pelos alunos influenciarem a elaboração da prova. Então, se vocês perguntarem exatamente cair na prova, legal. Tiraram a sorte grande.
Se não perguntar, aí, infelizmente, então não tiraram a sorte grande. Tá? Então, segunda-feira, eu só tiro dúvidas. Passamos a aula segunda, tiram dúvidas. Se chegar uma hora assim, não tem mais dúvida, tudo bem. Aí a gente segue em frente com a matéria, começa o tópico 5. Tá? Mas, como eu disse, a matéria da prova para aqui no tópico 4. Aproveito para já falar para os senhores, os senhores já irem pensando, apesar de a gente estar um pouco longe, que a P2 é no dia 16 de fevereiro, que se eu não estiver confuso, quero ver isso aqui. Também é quarta-feira, né? Tá. Talvez não dê para a gente pegar a segunda-feira do dia 14, só para tirar dúvidas. Aí vocês pensam que querem ter uma sessão de dúvidas, talvez na terça-noite, no dia 15. Aí a gente vê isso mais à frente, tá legal? Ou na manhã do dia 16, tá? Ok. Mas então, para esta prova, sessão de dúvidas vai ser aula de segunda-feira. Ok. Dúvidas? Perguntas? Eu tinha pedido para o senhor repetir para mim aquela parte que minha internet travou, mas acho que é melhor depois que você cancelar de gravar a aula. Tá? Eu te pedi assim, dá uma olhada no... o vídeo vai para o YouTube provavelmente ainda hoje. Você pode dar uma olhada lá. Aí depois, se tiver... Mas vamos só ver. Alguém quer... Peço que aguarde um pouquinho, Murilo. Se ninguém tiver dúvida, eu falo aqui rapidamente para você. Alguém tem dúvidas? Quer fazer pergunta? Então, gente, não há dúvida, eu vou interromper a gravação. Não, eu já ia bater no botão errado. Quero interromper a gravação.